É isso que está vivo nas universidades. Isso não quer dizer que eu subscreva todas as demandas e todos os passos do movimento estudantil. Eu já não sou mais estudante, quem tem que decidir sobre isso são os próprios estudantes. O professor não tem que opinar sobre isso. A parte mais viva da universidade são sempre os estudantes. Essa foi a minha experiência de estudante e é a minha experiência de professor em todos os lugares onde eu já passei. Bom, eu queria lhes dizer que há várias formas de tomar o tema sobre o qual vocês me convocaram para essa conversa. Eu vou escolher um caminho, não é o único, é apenas aquele que me pareceu mais produtivo para a gente se pensar no Brasil contemporâneo. Então eu não vou, embora este caminho seja fecundo, esse que eu vou mencionar agora, eu não vou discutir com vocês as origens da universidade, como é que essa instituição que surge no século XI, em Bolonha, lá na Itália, como é que ela se configurou, como é que ela se transformou ao longo dos séculos, quando é que ela se laicizou, e ela só se laicizou com a Revolução Francesa, e como é que ela se tornou, eu não diria democrática, mas quando ela se tornou um pouco mais massiva. Ou melhor, quando ela passou a deixar de ser uma instituição puramente oligárquica e tornou-se permeável a classes e camadas da população não proprietárias. Quero dizer para vocês que esse é um processo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, muito recente. É muito recente mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de falar aqui em laicização. Quando eu entrei na universidade, no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1966, eu entrei em março de 66, numa universidade pública, havia nas salas de aula todas um crucifixo. Legal, né? Uma universidade laica, em princípio laica desde o século XIX, mas laica onde? Eu lembro para vocês que o Brasil formalmente é uma república laica. Sugiro a vocês que leiam a Constituição da República, que começa assim: nós, os representantes do povo reunidos sob a graça de Deus. Não se trata aqui de questionar a existência de Deus. Atenção, embora haja controvérsia quanto a ela. Não se trata de dizer isso. Se trata de dizer que é preciso separar com muita clareza o espaço público, que deve ser laico, dos espaços privados, dos aparelhos ideológicos privados. Eu sempre retomo essa discussão, porque nós estamos vivendo, especialmente no Brasil agora, uma onda antilaica. Maiores informações com Eduardo Cunha. Nesse momento, a laicidade está sendo colocada em questão mais do que nunca. Nós temos um congresso onde há uma bancada evangélica. Não se trata, atenção, de impedir que os evangélicos ou quaisquer outras seitas religiosas ou confissões tenham plena liberdade de culto e plena liberdade de expressar as suas convicções religiosas. Isso deve ser garantido. Diria mais, numa democracia, isto tem que ser garantido. Entretanto, isto se dá sem comprometer, ou deve se dar sem comprometer a laicização e a laicidade do espaço público. Sempre gosto de me referir às pessoas com quem eu converso, aqueles países onde
há uma tradição de laicidade. Vou lhes lembrar o México, do centro capitalista. O México é tão periférico ou semi-periférico quanto o Brasil. Mas o México viveu uma revolução. A primeira grande revolução do século XX não foi, como muita gente pensa, a Revolução Russa. Foi a Revolução Mexicana, de 1910, que criou um Estado laico. O que acontece quando o Papa vai ao México? E eu me refiro especialmente àqueles papas que gostavam de viajar, né, como aquele Papa midiático, João Paulo II. O Papa não é apenas um chefe espiritual, como vocês sabem. Não é? Ele dispõe do estatuto de um chefe espiritual. Ele é o chefe espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ele não é só isso. Ele é também um chefe de Estado. O Vaticano, desde 1929, é um Estado. Isso significa que quando o presidente da República brasileiro recebe o Papa, ele está recebendo uma figura que dispõe de um duplo estatuto. Palácio do Planalto, e sempre depois tem uma missa campal, né? Quando o Papa fala com o pastor que é para milhares de suas ovelhas. O presidente da República em geral está lá. Vocês sabem como é que é no México? Eu vou lhes dizer. O Papa desce no aeroporto da capital. O presidente da República vai lá e o recebe como recebe um chefe de Estado. Porque o Papa o é. Se o presidente da República quiser assistir à missa campal que o Papa sempre no México faz no Zócalo, que é aquela praça enorme que tem lá, vocês sabem o que o presidente da República tem que fazer? Ele pede licença do cargo, transfere o cargo ao seu imediato substituto legal, vai à missa, reza, se for católico, confessa e comunga, volta para o palácio e reassume a sua função. Ele não pode misturar, pela Constituição mexicana, ele não pode misturar o protagonismo de chefe de Estado com o de militante religioso, de crente religioso. Enquanto chefe de Estado, ele só é chefe de Estado. Dá para perceber a força da laicidade? Esse é o Estado laico. Eu fiz essa digressão a propósito da universidade. A instituição universitária se laiciza com a Revolução Francesa. Notem, ela surge no século XI. Ela só vai se laicizar no final do século XVIII. Ela só tem 2 séculos de laicidade. É pouco no conjunto da sua história. Mas eu não vou fazer esse caminho de discutir com vocês a história da universidade. Eu escolhi um outro caminho. E também, quanto a esse outro caminho, eu vou dar por suposto o conteúdo da expressão lutas sociais. Essa expressão está generalizada entre nós. Eu uso frequentemente, inclusive nos meus escritos. Penso que a gente deve tomar cuidado com essa expressão. Na verdade, aquilo a que ela deve se referir são as lutas das classes sociais. Se a gente perde de vista o caráter classista das lutas sociais, certamente perdemos de vista o conteúdo mais abrangente da expressão lutas sociais. Eu quero dizer que isso não é algo inocente nem menor. Atenção, isso não é um detalhezinho, não é pedantismo de um professor erudito.
é porque essa discussão se encaixa numa visão conceitual das ciências sociais que tem trazido mais obscurecimento do que esclarecimento acerca dos debates. Então, antes de avançar, eu vou sinalizar o que está em jogo. Quando eu falo em lutas sociais, tão somente, sem ressaltar as determinações de classes, eu tendo a ver um movimento constitutivo de um capítulo ou de uma conjuntura das lutas sociais em termos poli- ou pluriclassistas, o que frequentemente é justificado. Certamente vocês se recordam daqueles movimentos que mexeram bastante com o nosso país entre junho, julho e um pouquinho do mês de agosto de 2013. Passeatas, o problema inicial dizia respeito à tarifa de ônibus, e logo isso se espalhou e foi um movimento nacional. Eu participei, em pequena medida, de 2 passeatas aqui no Rio de Janeiro. E digo em pequena medida, porque no dia 5 de agosto eu quebrei a perna e passei 90 dias engessado em casa. Mas até lá, junho e julho, eu participei disso. E vi que era um movimento claramente pluri- ou policlassista. Eu não fiz nenhuma pesquisa, atenção. Foi de observação e da leitura dos materiais veiculados pela imprensa. Curiosamente, eu vi muito pouco proletário nesse movimento, aqui no Rio de Janeiro. E me parece que isso foi mais ou menos generalizado. Isso não quer dizer que não houvesse trabalhadores. Atenção, havia um grande contingente de trabalhadores, comerciários, funcionários públicos, professores. A gente todo é trabalhador, mas não é proletária, não é operário, estricto senso. A esse tipo de movimento você pode chamar claramente de componente de uma luta social policlassista, pluriclassista. Mas quando nós perdemos a preocupação em determinar o conteúdo de classe, quando a gente começa a falar, notem, lutas sociais, nós temos que nos referir a todas as lutas sociais. Todas. Vocês não eram nascidos. Eu às vezes minto para elogiar a pouca idade de vocês, viu? Vocês não eram nascidos. Mas no período em que havia um parlamento constituinte nesse país, que estava elaborando o que seria depois a Constituição de 88, aquela que nos rege, houve amplas manifestações de trabalhadores, do movimento sindical, e as pessoas chamavam a isso de lutas sociais. Mas houve também uma série de manifestações da UDR. Vocês conhecem essa sigla? União Democrática Ruralista. Dirigida então por um jovem médico, que hoje é um senador da República, Ronaldo Caiado. E eu me lembro que especialmente os meus companheiros da esquerda se recusavam a vir nas manifestações da UDR em defesa do latifúndio, daquilo que hoje se chama agronegócio, da grande propriedade rural, contra a reforma agrária. Os meus companheiros de esquerda se negavam a ver ali luta social. Aquilo era uma luta social. O conceito de lutas sociais, se você não busca sua determinação de classe, tem que expressar tudo. Por que não? É claro que atrás disso está uma concepção aguada, uma concepção adocicada
de sociedade civil. Certamente todos vocês aqui, eu gostaria que não, mas certamente todos vocês aqui acham que é preciso lutar para fortalecer a sociedade. Contem comigo nesta luta. Eu não quero fortalecer a Fiesp, a Firjan. A Fiesp e a Firjan são elementos, componentes da sociedade civil brasileira. Eu já acho que essa gente tem poder demais. Eu não quero fortalecê-las, não. Eu não participo da falsa ideia de que a sociedade civil brasileira tem se fortalecido nos últimos 30 anos. Que a sociedade civil brasileira era, na época do golpe cívico-militar de 1964, uma sociedade frágil. Quando a gente perde a determinação de classe, nós passamos a trabalhar com essas noções que são claramente liberais. A sociedade civil brasileira é extremamente articulada desde o final do século XIX. E por que eu estou falando final do século XIX? Porque é lá que surge a Sociedade Nacional de Agricultura. A Sociedade Nacional da Agricultura surge em 1893. Ela é a mãe da Confederação Nacional da Agricultura, também dirigida pela ministra Cátia Abreu. Nos anos 30, surge o complexo Ciesp-Fiesp, fortíssimo na década de 50, ajudou a depor o presidente da República, Getúlio Vargas, e participou ativamente da deposição do governo democrático e constitucional de João Goulart. Como é que essa sociedade civil é fraca? Não. O que é fraco nessa sociedade civil, embora venha se fortalecendo nos últimos 30 anos, são aquelas agências que, na sociedade civil, expressam os interesses das classes e camadas subalternas, dominadas e exploradas. Se eu não tenho essa clareza, eu vou esquecer que faz parte da sociedade civil a Firjan, Federação do Comércio de São Paulo. Eu acho que a sociedade civil é a Associação dos Cegos, o MST, o movimento GLS, estão enganados. É preciso considerar com rigor os conceitos e as categorias com as quais nós trabalhamos, porque senão a gente perde de referência a determinação essencial de classe social. É evidente que esses cuidados só têm sentido para aqueles analistas que consideram que a categoria classe social tem pertinência e tem significação no mundo de hoje. Esse é o meu caso. Eu vou dar por supostas aqui, portanto, porque não vou escolher um caminho erudito para discutir universidade e classes sociais, eu vou dar por supostas essas ideias. É simplesmente para que vocês saibam como é que eu me movimento em face de uma noção como essa de lutas sociais. Para mim, trata-se de lutas de classes sociais, salvo naqueles casos em que essas lutas são mesmo travadas por um movimento heterogêneo, heteróclito, compósito, sem uma determinação de classe precisa. Eu queria começar dizendo o seguinte: a universidade brasileira, se eu tomo por referência a Constituição da universidade
nos centros culturais do Ocidente. Então, eu estou olhando para a Europa Ocidental. Se essa é a minha referência, a universidade brasileira é extremamente tardia e retardatária. Tardia e retardatária. Mas não é apenas com relação aos centros da Europa Ocidental. Ela é tardia e retardatária no quadro do continente ou do subcontinente latino-americano. Quero lhes lembrar que no século XVII já estava consolidada a Universidade de San Marco, em Lima. Eu estou falando do século XVII. A Universidade de San Marco já estava consolidada. Se você dá uma olhada na América Latina, nos países de tradição hispânica, salvo o Paraguai e o Equador, a existência das universidades já é um dado óbvio e notório no final do século XIX, desde o século XVII. No Brasil, atenção, os cursos superiores, não a universidade, os cursos superiores surgem aqui na segunda década do século XIX, entre 1824 e 1825. Os dois primeiros cursos superiores são os cursos de Direito, em São Paulo e em Olinda, os mais antigos do Brasil. Depois começam a repicar cursos isolados. O primeiro curso de medicina aqui no Rio de Janeiro por volta de 1850, e começam a pipocar outros cursos. O curso de Engenharia de Minas, na antiga Vila Rica, Ouro Preto. Universidade no Brasil, no sentido de uma instituição congregando disciplinas científicas num espaço de pesquisa, de transmissão de conhecimentos e de extensão, só surge em 1934. É isso que vocês estão acabando de ouvir. Antes disso não havia universidade no Brasil. Em 1937, há a iniciativa de criar uma universidade aqui no Rio de Janeiro. E ela agora. A primeira universidade aqui no Rio de Janeiro, isso vai criar, é bom lembrar isso, porque as pessoas não sabem. Ela vai ser a matriz daquilo que depois, lá nos anos 40, vai ser a Universidade do Brasil, que é essa aqui. Essa universidade, até 1968, chamou-se Universidade do Brasil. Vocês sabem como é que começa a história de uma universidade aqui no Rio de Janeiro? Um rei belga, isso que eu estou contando aqui não é piada, eu estou caricaturando um pouco a história, mas é isso. Um rei belga chamado Albert faz uma visita ao Brasil na primeira década do século XX. Aí alguém do corpo diplomático lembra que faz parte desse negócio de visita de chefe de Estado, dá a ele um título de doutor honoris causa. Aquilo que o Lula ganhou, né? Lula coleciona vários, é que é mais fácil para o presidente da República, pode ser semi-analfabeto, mas que ele vai lá e ganha. E não havia uma universidade para dar o título ao rei da Bélgica. Então se cria, no papel, ela nunca saiu do papel, uma universidade para dar o título. E o rei recebeu o título e ficou muito contente, deve ter pendurado lá no seu quarto. A universidade, tal como ela é entendida na modernidade, ou seja, depois da Revolução Francesa, é criada no Brasil em 1934. É a universidade, hoje, a Universidade do Estado de São Paulo, é a USP.
como universidade a USP. Universidade. Não são cursos superiores. Atenção. E por que começa em São Paulo? Está aí explicitada na criação da primeira universidade brasileira digna desse nome uma marca histórica que existia antes nos cursos superiores brasileiros e que vai determinar muito da universidade brasileira, essa na qual vocês estão. É a marca do elitismo. É a tara, porque isso é uma tara. É a tara do elitismo. Quem banca a fundação da Universidade de São Paulo? Os derrotados de 32. Vamos lembrar e desmistificar um pouco o que vocês sabem, ou melhor, não sabem de história. Faz-se no Brasil um processo revolucionário em 1930. É a chamada Revolução de 30. Para as estruturas brasileiras da época, aquilo foi um processo revolucionário. Não foi um processo revolucionário democrático, popular, proletário. Mas mudou profundamente, não o estatuto da propriedade no Brasil. Uma revolução se define pela mudança ou não do estatuto de propriedade. A Revolução de 30 não se caracterizou por isso. Mas ela alterou profundamente a realidade sociopolítica desse país. No processo da Revolução de 30, dadas as transformações que estavam em curso na sociedade brasileira, as frações dominantes neste país entenderam que ou elas mudavam de direção. O segmento agroexportador, fundamentalmente vinculado ao café, que já sofreu um baque com o crash da Bolsa de Valores de Nova York um ano antes, ele foi derrotado. Estes derrotados em 30, tentaram uma reação militar ao governo provisório, ao governo chefiado por Vargas. Essa reação era a reação no sentido duplo. Imediatamente físico, mobilizaram tropas, mas imediatamente político. Tratava-se de reverter as transformações que estavam em curso. A esse movimento, que Getúlio derrotou facilmente em 3 meses, a oligarquia derrotada auto-intitulou de Revolução Constitucionalista, que teve por centro São Paulo e que Getúlio resolveu em 3 meses. Todo ano, a 9 de julho, isso é uma avenida de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe, 9 de julho, o dia em que o governo do Estado faz homenagens aos heróis de 32. É feriado agora, mas não é agora, não, já tem uma história. Impressionante. Isso é um movimento reacionário, restaurador. Seus líderes foram presos e exilados por curtíssimo tempo, porque Getúlio conciliou com essa gente toda. Mas essa gente aprendeu em 32. Nós não chegamos lá na base do porrete. Nós vamos chegar lá conquistando uma hegemonia intelectual e cultural. Escuta, eles não trabalhavam com as categorias do Gramsci, viu? Nem revolução pelo ódio, nem hegemonia.
mas tinha o faro fino para isso. Não desprezem a experiência das oligarquias brasileiras, as antigas e as novas. Não as subestimem, elas são muito competentes. Nós estamos assistindo agora um processo desse gênero no país. Mas eu chego lá. O que essa gente faz? Aliás, quem é essa gente? É a oligarquia paulista, dirigida por um intelectual coletivo. Olha de novo o Gramsci aí. Escuta, eles não sabiam disso. O intelectual coletivo foi um jornal. O jornal do Estado de São Paulo. Atenção, que antes de 30 chamava-se a província de São Paulo, depois passou a chamar-se o Estado de São Paulo. É o que está aí, é o Estadão, nas mãos da mesma família, a família Mesquita. Eles promovem a criação de uma universidade. Não vamos tentar ganhar o poder pela coerção. Nós vamos ganhar pela hegemonia. E assim surge, em 1934, 35, a USP. Todo mundo adora a USP aqui. Isso é legal, né? Oh, maravilha! A USP foi o instrumento da oligarquia derrotada para construir uma hegemonia política nesse país. E o fez. Eu quero só chamar a atenção para o papel do grande partido de oposição a Getúlio na época. Não era um partido político. Era o que hoje a gente chama de mídia. Era um jornal. Quero lembrar que esse jornal vai ter um papel essencial em 1964 e está tendo um papel essencial atualmente nos processos que nós estamos vivendo. A USP surge como a expressão do elitismo cultural. Ela surge como instituição pública. Atenção! Laica! Qualquer um pode estudar na USP. As aulas eram dadas em francês. Porque a maioria dos professores, originalmente, era de franceses. Se explica, não havia corpo docente aqui. E vieram excelentes professores, diga-se passagem, excelentes professores. Imaginem vocês vêm aqui agora, né, para assistir uma aula minha em francês. Quantos estariam aqui? Ou em inglês? Olha como isso é democrático. A porta está aberta. Por que eu estou puxando aqui a origem da USP? Porque mostra uma característica que já vinha dos cursos superiores de antes e que vai se reproduzir na universidade que vem depois. O seu profundo elitismo. É um elitismo no processo de ingresso. Como é que você entra na universidade? E olha que está mudando nos últimos 10 anos. Né? Até 10 anos atrás era através do exame vestibular. Como vocês sabem, eu sou um homem já entrado nos anos, não é? Não sou jovenzinho. Desde os anos 80, eu dou cursos aqui pela América Latina. Vocês têm aqui nessa casa professores argentinos e uruguaios. A professora Gabriela, que estava lá fora, é uruguaia. Como é que é? A Argentina, que está trabalhando conosco. Silvina é argentina. Conversem com elas. Eu tinha a maior dificuldade
em Montevidéu ou em Buenos Aires, para explicar para os estudantes de lá que aqui, no meu país, o fulano tinha que prestar um exame para entrar na universidade. Mas como? Como? Não é possível. É possível. A universidade oferece vagas limitadas. Porque até 10 anos atrás, o jovem argentino, que concluía o equivalente ao nosso ensino médio, se matriculava no curso que queria na universidade. Vamos lá ver como é que é isso hoje. O grande rio, Mancha Urbana do Rio de Janeiro, tem cerca de 100 milhões de habitantes. Quantos estudantes universitários, levando em conta essa enorme quantidade de Unisquina? Vocês sabem o que é Unisquina, né? É a Universidade da Esquina. Levando em conta a Unisquina, quantos estudantes universitários nós temos no Rio de Janeiro? Eu não tenho dados precisos quanto a isso hoje. Quero me ater aos estudantes da rede universitária pública no Rio de Janeiro. Aqui, na mancha urbana do Rio de Janeiro, eu tenho a UFRJ, a Federal Fluminense, a Universidade aqui do lado, a Unirio, a UERJ e a Federal Rural. Estou esquecendo de alguma? Não, né? São 5. Quantos estudantes universitários estão matriculados nestas? A UESO, perfeito. E a UERN, também, no Norte Fluminense, do Sistema de Estado, tudo bem. Quantos estudantes estão vinculados a elas? 700 mil? Muito bem. Agora eu vou olhar para Buenos Aires, para a mancha urbana de Buenos Aires, que é maior que a mancha urbana do Rio de Janeiro. Né? Conurbano, como eles dizem, tem cerca de 9 milhões de... Uma única universidade, só uma, a UBA, existem outras públicas, só uma, a UBA, tem 280 mil estudantes. É isso que vocês ouviram. Eu não quero falar aqui na UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, que entrou numa greve há 5 anos atrás, e ela envolvia, claro, ela tem outros campi, ela envolvia 2 milhões e 800 mil estudantes. Isso horroriza você, não é? É que vocês estão acostumados com aquela universidade que começou lá em São Paulo e que não pode ser aberta, ela é uma universidade para pouca gente. A qualidade do ensino está na pouca gente. Olha a tara elitista. Isso é uma tara. Essa universidade não foi construída, não é essa aqui não, viu gente? A Universidade Brasileira não foi construída para atender a demanda por educação das massas populares. Não foi e não é. Ela foi para substituir Coimbra na formação de advogado para gerir o Estado, lá com a criação dos cursos jurídicos em 24 e 25. Ela foi projetada para resolver o problema de quem podia pagar pela medicina aqui na corte nos anos 50. Cursos minerais na segunda metade do século XIX no estado de Minas. Esta universidade jamais foi objeto, jamais. Eu estou falando isso em junho de 2015. Eu sou muito responsável no que digo. Jamais foi objeto de democratização do ponto de vista do acesso.
Quando, atenção, isso será o segundo tópico da minha intervenção, quando lutas sociais pressionaram para a sua permeabilidade, a escolha foi pela massificação do ensino superior, não pela sua democratização. O acesso foi massificado. Isso é notório com a reforma universitária de 1968, operada pela ditadura, com as transformações na universidade nos anos 80, em função da derrota da ditadura. E recentemente, a primeira passagem da primeira para a segunda década deste novo século, um outro processo de massificação, que atendeu num primeiro momento com o rótulo de PAUNI e depois, num segundo momento, para as instituições do Estado, do REUNI. Se vocês quiserem forçar a mão, eu diria, do ponto de vista do ingresso, houve e está em curso um processo de democratização. Mas esse processo é abortado, atenção, ele é abortado, porque não se segue a ele nenhuma consequência democrática. O que eu chamo de consequência democrática? Eu encontro formas de ampliar o acesso, enquanto ingresso, à universidade pública. Mas ocorrem determinados fenômenos. Eu vou dar um exemplo e vocês vão ver por que isso não é democratização. Eu não sei como é que isso está hoje. Eu estou fora da burocracia da escola, dessa escola. Vou dar um exemplo dessa escola. Eu estou fora da dinâmica administrativa e burocrática dessa escola tem 4 anos. Mas até 4 anos atrás, havia um calendário escolar, estou me referindo aqui à graduação. Havia um calendário escolar que dava um prazo, fixava um prazo para as matrículas e, salvo erro, a 10 de maio, se o calendário corresse bem, para o trancamento de matrículas. E o trancamento tinha que ser feito ou online, ou vindo aqui na Secretaria da Graduação, que já era dirigida pela Carminha, que continua trabalhando aqui. Era comum, na semana do 10 de maio, você receber uma aluna ou um aluno que você já conhecia, que já estava no terceiro período, ou estava iniciando no primeiro período, que era complicado. No primeiro período você não podia trancar matrícula, só no segundo, terceiro e quarto. Parecia um aluno cujo histórico escolar era muito bom, e o aluno chegava e dizia: olha, eu quero trancar minha matrícula. Como? Você é um bom aluno, como eu preciso trancar minha matrícula? Aí você levava. Quando você tinha o diretor de graduação atuante, levava o aluno lá para dentro para conversar, para saber por quê. Para dizer que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Ele tem escola de graça, mas ele não tem como chegar à escola. Ou ele até tem como chegar à escola, mas ele não tem como comer na escola. Não há uma política de assistência estudantil que seja de fato eficaz, ela é seletiva. Eu gosto sempre de contar a minha experiência, porque acho que isso é legal, a experiência de professor. Primeiro ano que se instaurou no currículo a mudança que tinha economia política, eu fui da economia política para o curso de Uni noturno. Depois outros companheiros dividiram comigo isso. Estou num curso de UNO, ali no anexo, onde tem as meninas bonitinhas como você, né? Pobre é de noite. Aula 7h. Começava às 7h30. É óbvio que na cidade do Rio de Janeiro ninguém chega às 7h30. Aí eu não trabalho
me esbofeteando com a realidade. Fiquei lá no primeiro dia, apresentei meu programa, e é claro que a minha relação com o estudante de graduação não é a relação que eu tenho com o estudante de pós-graduação. Né? O estudante de graduação, mando eu. Se não estiver satisfeito, vai tocar muita freguesia. E lá, apresentei meu programa, e aí, só, eu sei como é difícil chegar aqui às 7h30. Então nós vamos fazer o seguinte, eram aulas geminadas. Eu vou começar às 8h e não darei intervalo, vou até 9h10. Vocês estão de acordo? Estamos, claro, que ótimo. No dia seguinte, a minha aula era segunda e terça. No dia seguinte, 8h, fechei a porta e comecei a dar minha aula. 8h15, então, jovem, fornida de carnes, simpaticíssima, abriu a porta, entrou, eu parei de falar. Ela passou na minha frente e sentou-se. Eu olhei para ela, careia, e retomei a minha aula. Primeiro que eu aprendi na minha casa que quando a gente abre uma porta, a gente pede licença. Costuma-se dar bom dia aos presentes, alguém falando, a gente passa por trás. Mas é que eu não sou um homem do tempo do smartphone, não é? Mas eu olhei para a moça. Retomei o meu discurso. Na segunda-feira, a cena se repetiu por volta de 8h30. Ela abriu a porta, entrou, sentou-se, passou na minha frente, parei, olhei para ela, olhei para a turma e retomei o meu discurso. Na terça-feira, 8h40, ela abriu a porta. E quando ela deu o primeiro passo, eu mudei meu tom de voz. Quem foi meu aluno na graduação? Ele disse: senhorita, a senhora não vai entrar na minha sala de aula. Pela terceira vez, a senhorita está quebrando o nosso acordo. E, além de tudo, é mal educada. Pode fechar a porta e não entra. Aí foi aquele escândalo. Eu voltei ao meu tom habitual de aula e continuei. Eu ouvia zumbido de mosquito na sala. Quando eu saio, 9h10, a moça está parada na porta, verde, trêmula. Professor, eu queria falar disso. Agora não lhe atendo. À tarde eu estarei no meu box aqui. E passei. 2h da tarde, a moça bateu aqui. Ó, professor, eu quero pedir desculpas. Não, mandei ela entrar, assim. Quero pedir desculpas. Mas ela tremia. Eu disse: olha, você não tem que pedir desculpas. Você tem que se comportar como uma pessoa civilizada, em primeiro lugar, e segundo, cumprir o nosso. Aí ela olhou para mim, começou a chorar. E eu aprendi uma lição, que do ponto de vista da minha cabeça eu já sabia. Ela disse: professor, eu quero pedir desculpa porque eu não posso chegar nesse horário. Eu estou aqui agora, porque eu estou faltando no meu trabalho. Eu trabalho das 2 às 10 da noite. Eu tomo de manhã 4 conduções para vir aqui. Essa moça tomava um primeiro ônibus que deixava ela ali na Rio São Paulo, Vista Alegre, Viúva Alegre, tem um troço assim. Do lado dos Teres. Do lado dos Teres. Não. Acho que é Vista Alegre ou Viúva Alegre. Ali ela tomava um outro ônibus que a deixava no ramal de trem, que a deixava na Central do Brasil, onde ela pegava um ônibus que largava ela aqui. Eu saio de casa por volta de 4h30, 5h da manhã. E eu chego em casa por volta da meia-noite. Então é impossível. Como é que o professor faz? Eu olhei para ela e disse: olha, você vai entrar amanhã. Você vai conseguir alguém que grave a aula.
E eu vou pedir desculpas públicas a você. E vou dizer por que você chega nesse horário. Posso, Alex? Claro, pode. Que democratização de ensino é essa? Qual é a democratização? Você abre a porta da universidade e abre relativamente. E não dá nenhuma condição do sujeito prosseguir o seu curso. Esta universidade, a Universidade Brasileira, tem passado, nós vamos discutir isso daqui a pouco, por processos de massificação. Mas ela continua sendo uma universidade que tem uma tara elitista. Ela não é feita para atender demandas de massas populares. Não é. Se nós não levarmos em conta isso na universidade, nós não vamos entender nada do que nós estamos passando aqui. Porque se ela não é democrática no acesso e na continuidade, é só olhar a taxa de evasão. Só olhar a taxa de evasão. Mesmo essa massificação tem dois níveis. O ProUni é uma ótima solução para os empresários privados da educação, que estavam com um problema de inadimplência enorme. Certamente, se os donos das empresas que exploram a educação superior tivessem que escolher por voto secreto o seu presidente da República, escolheriam Luiz Inácio Lula da Silva, com 99% de voto. Está se reduplicando uma coisa muito séria, que é um mecanismo profundamente antidemocrático. Como é que esse mecanismo funcionava? E ainda funciona até 10 anos atrás. O menino que saía da escola pública, aviltada, amesquinhada, só conseguia entrar na escola particular. O menino que saía da escola particular, paga, é que conseguia o maior número de vagas, não todas, obviamente, na escola pública superior, que é que dá um ensino, obviamente, sério, perto daquilo que é dado às escolas privadas. Agora, o ProUni resolveu esse problema, né? Para trabalhador e para pobre, universidade privada. Dá para perceber como é que esse mecanismo é um mecanismo perverso e que ele vai se metamorfoseando, mas ele vai tomando características novas que conservam o seu elitismo. O que é o REUNI? É só ver as instalações onde as universidades estão alojando os alunos do REUNI, e não só do REUNI, né? Não tem investimento físico. É um corpo docente que já entra nas novas normas do serviço público, né? Sem garantia de previdência universalizada, etc. É um quadro muito sério. Agora, o pior é que as estruturas internas das universidades, que se modificaram, porque acabou a ditadura, porque há processos hoje que são mais límpidos do que no passado. Você pode escolher o reitor, não é? Os servidores técnicos, os técnicos administrativos, o corpo discente participa desse processo. Nesse sentido, também houve um arejamento, e que nós não devemos subestimar. Mas onde é que está a autonomia financeira da universidade? Onde é que ela está? Sobretudo, atenção, qual é o controle social sobre a universidade?
E aqui é bom colocar um problema. A minha eterna penimba com o movimento estudantil, com quem eu sempre tive as melhores relações, mas eu tenho posições muito claras, claríssimas. Posso estar equivocado. O movimento estudantil confunde democratização da universidade com universalização do voto. Essa confusão é fatal. Ela é fatal. Eu comecei aqui dizendo que o movimento estudantil é o que há de mais vivo na universidade. Mas ele não é perene. Os seus protagonistas, em geral, passam pela universidade. Ele só tem futuro nas suas demandas se ele se vincular, vanguarda que é do movimento estudantil, se ele se vincular com a vanguarda do movimento docente. Se ele não se articular com essa vanguarda, ele terá, olha que paradoxo, força, mas será impotente. E frequentemente os estudantes confundem. Eu estou dizendo frequentemente, senão a lei é eterna não, viu? O que é a vanguarda do movimento docente? Eu vou tentar explicar de maneira fácil, porque eu sei que isso toca vocês. Toca especialmente o pessoal da graduação, mas quem está na pós vem da graduação relativamente há pouco tempo. Eu sou eu, Zé Paulo Neto, que tem uma filiação política notoriamente conhecida, e da qual me orgulho muito. Eu sou um militante de base do PCB. Eu sou contra voto direto e unipessoal para cargos acadêmicos universitários. Sou contra a eleição direta para reitor. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu sou pelo voto ponderado, com proporcionalidade. Provavelmente não é essa que está aí. Mas é Paulo, você é pela eleição direta do presidente da República, não é pela eleição direta do... Eis a questão. Essa questão para mim não existe. Essa questão me foi posta aqui há 20 anos atrás pelos companheiros da esquerda e eu disse, vocês estão equivocados. E eu vou explicar por quê. Eu escolho um presidente da República pela representatividade política e pela legitimidade que ele possa ter em função de um programa político. Eu escolho um reitor em função da direção social que ele pretende imprimir ao ensino e à pesquisa. Não são as mesmas mediações da escolha para a presidência da República, para o governo do Estado e para a reitoria, que passam na fábrica. Esquecem-se da especificidade da universidade. Por onde passa a luta de classes na universidade? Estou aqui, ó, vou pregar no meu peito, porque eu estou de acordo com isso aqui, eu estou contra a privatização do ensino. Eu estou contra as organizações sociais terceirizadas que vão controlar os hospitais universitários. Mas não é aí que passa a luta de classes na universidade. Sabe onde é que passa a luta de classes na universidade? Eu vou dizer para vocês. É quando vocês têm um professor que lhes diz que vocês não precisam de estudar os clássicos das ciências sociais. Que vocês têm que pegar os últimos textos publicados, a literatura de fronteira, aquela mais recente. Para que você vai ler Marx?
Para que você... Atenção, não é só Marx, para que você vai ler Weber? Por que você vai ler Durkheim? Por que você vai ler os clássicos? Não, nós precisamos do agora. Por que eu tenho que estudar os conflitos tradicionais da sociedade? Não é importantíssimo saber hoje como os jovens, vamos fazer uma pesquisa, como os jovens estão usando o WhatsApp? A luta de classe na universidade passa pela direção social que você dá ao ensino, à pesquisa e à extensão. A luta de classe na universidade não se dá porque tem um professor autoritário como o Zé Paulo Neto que exige que na aula dele ninguém leia jornal, faça tricô ou durma. Esse é o autoritário. A luta de classe não passa por aí. A luta de classe não passa como se na universidade houvesse dois segmentos. Um dos opressores, os professores, e dos oprimidos, os estudantes. A luta de classes passa na universidade quando nós abolimos a autoridade do saber. Quando a gente programa um curso de pós-graduação ou de graduação, dá uma bibliografia para os estudantes, chega aqui, bota as pessoas em círculo e diz, mas o saber é produzido coletivamente, todo mundo sabe. Quando não há responsabilidade na direção pedagógica. A luta de classes, nós estamos falando aqui de universidade e lutas sociais, ela não passa por mecanismos puramente eletivos. Ela passa por outras mediações. A mediação é o conhecimento. Um professor que não prepara suas aulas, um professor que é leniente com os estudantes, que em geral tem muito prestígio, não é? Toma chope com eles. Esse professor é objetivamente um conservador, se não um reacionário. Desculpem, mas é isso que tem que ser dito para vocês. Nós não resolveremos a tara elitista da universidade se introduzirmos nela a tara do democratismo. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma vacilação em lhes dizer que na universidade há uma hierarquia, e tem que haver. E essa hierarquia não pode ser uma hierarquia fundada na origem social, não pode ser uma hierarquia fundada na posição social. Ela tem que ser uma hierarquia fundada na magnitude dos conhecimentos. Mas o professor Zé Paulo Neto, comunista de carteirinha, está dizendo que a universidade tem na base da sua estrutura hierárquica o mérito. É isso mesmo que o professor Zé Paulo Neto está nos dizendo. É exatamente isso. Os estudantes não são iguais, os professores não são iguais. E vocês têm essa experiência cotidiana na universidade. E por que não tiram dela as consequências necessárias? Aqui tem estudante de pós-graduação. Vocês aceitam que eu
investir de qualquer poder, desdesigne o seu orientador? Os professores são todos iguais, são todos doutores. São iguais sobre esse aspecto. Vocês aceitam isso? Ação de investigação. Nós estamos no domínio do conhecimento sistemático. Eu vou usar aqui a expressão que é muito desusada hoje. Do conhecimento rigoroso. Sabe? Eu estou me manimbando do que você acha de um texto que eu mandei você ler. A tua opiniãozinha você vai formular na tua dissertação ou na tua tese. O que eu quero saber é se você se apropriou do conteúdo daquele texto. Se você se apropriou cognitivamente daquele texto. É verdade, vocês estão falando com um professor do século passado. É isso mesmo. Mas é bom a gente ver como é que o século passado ainda está ali pertinho, que 15 anos só, né? Deixa eu dizer para vocês. Universidade democrática não é aquela apenas que elege direta e unipessoalmente os seus gestores. É evidente que a gestão acadêmica tem que ser controlada. Ainda vou falar, eu sei que eu estou avançando meu tempo, mas pessoal, mais 10 minutos a vocês. Ela tem que ser controlada socialmente. Mas há que qualificar esse controle. Creio que não exista no Brasil hoje uma universidade socialmente mais controlada que a UFRJ. O problema é saber quem exerce esse controle. Eu dou uma chegadinha ali no fundão, eu vejo lá Petrobras, entro num laboratório de pesquisa e o cara me diz: o que me foi dado pelo laboratório X. Essa universidade é controlada socialmente. Não é controlada por sindicatos. Os sindicatos não têm assento no conselho curador. Representantes sindicais. Tem assento no conselho curador? Não. Dê uma olhada no conselho curador da UFRJ. Quem controla a UFRJ também não é essa entidade tão querida pelo Carlos Alberto Sardenberg, tão democrática, segundo o Paulo Guedes, tão elogiada, segundo o Rodrigo Constantino. Não é o mercado. Meia dúzia de monopólios.